Então, pessoal, a gente vai resolver aqui agora a questão de número 137 do Enem 2023, prova amarela, ok? A questão fala o seguinte: o mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço de mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado, com uma extremidade no ponto P do mastro, a uma altura H do solo e outra extremidade no ponto no chão, como mostra a figura. Então, a figura aqui, se a gente observar, pessoal, ela ilustra muito bem o que está acontecendo. Isso aqui, ó, que eu estou destacando de vermelho, então, é o mastro, ele está a uma altura aqui, como a gente pode ver, P do chão. E essa parte aqui em azul, que eu vou riscar para vocês, isso aqui é o comprimento do cabo de aço, ok? Que ele está falando. Os cabos de aço formam um ângulo alfa com um plano no chão. Então, a gente pode ver esse ângulozinho alfa aqui, né? Por medida de segurança, há apenas 3 opções de instalação. Então, aqui opção 1, 2 e 3. A opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível. Então, veja bem que informação importante. Ele quer a menor possível, ok? Qual será a medida em metro de cada um dos cabos a serem instalados? Quando ele fala de cada um dos cabos, pessoal, ele quer saber a altura, ó, desse pedacinho aqui. Porque a gente tem 1, a gente tem 2, a gente tem 3, ambos de mesma medida, certo? E ele quer a menor possível dentre o quê? Dentre essas 3 opções. E aí, qual a opção, então, que a gente vai escolher? Então, vamos fazer aqui os cálculos. Primeira coisa, você tem que entender aqui a questão. Como que a gente faz para descobrir, ó, esse pedacinho aqui, esse comprimento do cabo? Porque se você olhar aqui nas opções, ó, ele está te dando a altura. Então, ele está te dando, vamos supor, esse pedacinho aqui, de vermelho. E ele está te dando também o ângulo alfa. Então, ele está te dando esse valor. Então, se a gente tem esse pedaço e o ângulo alfa, como que eu faço para descobrir o pedaço azul? Ó, só para vocês entenderem melhor a questão da relação trigonométrica envolvida nessa questão. A gente tem aqui, então, um triângulo, né? A gente pode projetar que é o triângulo que está ali na questão aqui. E a gente tem também, se a gente observar, ó, esse pedaço aqui é a altura. Essa parte X equivale a essa parte aqui, né? Que eu tinha destacado de azul, que é o comprimento do nosso cabo. E a gente tem o ângulo alfa, ok? A altura e o ângulo, a questão está me dando. O que é que eu tenho que descobrir? O valor do X. Então, se você observar aqui, eu tenho um cateto oposto em relação a esse ângulo. Então, um cateto oposto. E eu tenho também o ângulo, né? E tenho ali a hipotenusa, que é o valor que eu quero descobrir. Então, que relação é essa? Cateto oposto sobre hipotenusa. Isso aqui, gente, é o seno. O seno do ângulo alfa é o cateto oposto, ok? Sobre, então, a hipotenusa, que é o que a gente quer descobrir. Então, vamos resolver essa questão como? Usando aí as opções que a gente tem. Então, vamos fazer o cálculo para cada uma das opções e ver, então, qual que é a resposta correta. Primeira coisa, ó, vamos testar essa opção 1 e a gente vai ver aí quanto que vai dar de resultado, beleza? Então, vamos fazer o cálculo aí para a opção 1. A opção 1, ela me dá uma altura aí de 11 e me dá um ângulo alfa de 30. Então, qual que vai ser o valor X que eu tenho que descobrir? Se você olhar aqui na relação, ó, repetindo, eu tenho que seno do alfa, no caso seno do 30 graus, é igual a cateto oposto, que nesse caso é a altura 11, dividido pelo valor da hipotenusa, que é X. Quem que é, então, o seno do 30? O seno do 30 é 1/2, ok? Aí eu coloco aqui 11 sobre X, e o que eu posso fazer aqui é multiplicar cruzado, certo? Para a gente encontrar aí o valor. Então, nesse caso, vai dar quanto? X vezes 1 é X. 2 vezes 11 é 22. Então, a gente tem aí ó, um valor de 22 metros. Isso aí para a opção 1.
Vamos fazer esse mesmo cálculo agora para a gente descobrir qual que vai ser o comprimento da opção 2, ok? Como que vai ficar isso? Então, se você olhar aqui, ó, na opção 2, a gente tem uma altura aí de 12, só que o ângulo alfa, ele muda, né? É um ângulo de 45 graus. Então, seguindo o mesmo raciocínio, a gente tem o seno do ângulo, que é o seno de 45, beleza? Isso é igual, então, nesse caso, a altura, que nesse caso aqui a gente tem 12, dividido pelo valor x. Qual que é o seno de 45? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí eu repito aqui o 12 sobre x e faço aquele esquema de multiplicar cruzado, ok? Então, se você fizer aqui essa continha, a gente tem raiz de 2 vezes x dá raiz de 2x, 2 vezes 12 é 24. X é igual a 24, eu passo raiz de 2 para cá dividindo. Como raiz não pode ficar embaixo, eu vou racionalizar, ou seja, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. No caso aqui, a raiz de 2. Qual que vai ser o resultado disso? 24 vezes raiz de 2 é 24 raiz de 2, tá certo? E aqui embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 é quem? 2. Por fim, ó, a gente tem o seguinte, 24 por 2 é 12. A raiz de 2, você repete. Então, essa é a medida aí da opção 2. Agora, faça aqui uma comparaçãozinha. Quem que é menor? O 22, que a gente teve lá na opção 1, azul, ou 12 raiz de 2? Se você pegar aqui 12 e multiplicar por raiz de 2, é como se fosse 12 vezes raiz de 2, é mais ou menos 1,4. Então, chega a ser um valor aí aproximadamente 18, menos de 18. Então, é bem menor que o 22. Então, por enquanto, é como se essa opção aqui, ela estivesse ganhando. Mas a gente tem que testar, né? Vamos olhar aí a última opção. Opção 3. Então, vamos ver a opção 3 e vamos ver se essa opção aqui é, então, a correta, ok? Quanto que vai dar, então, aí a opção de número 3? Subir aqui um pouquinho para a gente, então, poder fazer esse cálculo. Vou fazer o cálculo da opção 3 aqui. A gente tem na opção 3, ó, uma altura de 18 e um ângulo alfa igual a 60 graus. Então, gente, nesse caso aqui, seguindo o mesmo raciocínio, vai ficar seno de 60 é igual a 18 por x. Beleza? Quem que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Eu coloco aqui 18x. O que eu posso fazer? Multiplica cruzada, né? Como eu já expliquei para vocês. Então, a gente tem, nesse caso aqui, então, olha só. Raiz de 3, x. 18 vezes 2 dá 36. X é igual a 36 sobre raiz de 3. O que eu vou fazer? Eu vou racionalizar. Raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui. E a gente vai ter, então, nesse caso, ó, pessoal, 36 raiz de 3 em cima. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá quanto? 3. Beleza? Então, aqui, ó, para a gente finalizar a resolução, a gente tem o seguinte, que o meu x, ele vai ser igual 36 por 3 é 12. Raiz de 3, repete. Então, ó, compara com a opção anterior que a gente tinha. Você tem aqui 12 raiz de 2, 12 raiz de 3. Com certeza a segunda opção ela continua menor, né? Porque você está multiplicando por raiz de 2. Um número menor. Então, a melhor opção aí, opção 2. Resultado é esse aqui, né? Que a gente havia descoberto, ó. Certo? 12 raiz de 2. 12 raiz de 2, opção correta, opção C.